Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais impactantes de toda a história, o capítulo 20 do livro do Êxodo. E olha, isso aqui não é só uma listinha de regras, não. É um documento fundamental que foi entregue no meio de trovões, de fumaça, algo que literalmente moldou a identidade de um povo e que, de quebra, influenciou a moralidade do mundo todo por milênios. Vamos entender como isso aconteceu. Para a gente começar, vale a pena pensar numa coisa bem universal. O que é que mantém uma comunidade unida funcionando? Toda sociedade, não importa qual, precisa de um código, de algumas regras básicas que definem o que é certo e o que é errado. O texto de Êxodo 20 nos apresenta um dos códigos mais famosos de todos os tempos, e a forma como ele é estruturado, revela muito sobre o desafio que é construir uma nação inteira praticamente do zero. Então vamos lá, vamos para o cenário. Imagina a cena descrita no texto, porque ela é bem dramática. O povo de Israel está todo acampado ali no pé do Monte Sinai. A montanha, completamente coberta de fumaça, com trovões, relâmpagos para todo lado e um som de trombeta que não para. É um momento que mistura pavor com uma reverência gigantesca. E o que faz esse evento ser tão único, segundo a narrativa, é que não se trata de uma mensagem qualquer entregue por um profeta para um grupinho. Não, a voz divina fala diretamente com a nação inteira, com todo mundo. É o momento em que uma aliança é estabelecida, um contrato direto entre o divino e o povo. A primeira parte dos mandamentos foca exatamente nisso, em estabelecer uma identidade nacional que era completamente nova, centrada numa relação exclusiva com uma única divindade. Para a época, isso era uma ideia, assim, revolucionária. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa declaração. Javé, que é o nome para Deus usado aqui, não se apresenta como um criador distante lá longe. Ele se apresenta como um libertador. Então as leis que vêm a seguir não são só regras jogadas ao vento, elas são a estrutura desse relacionamento. A lógica é mais ou menos assim. Olha, eu te libertei, então é dessa forma que nós vamos viver juntos. É um pacto que nasce da liberdade, não da pura e simples imposição. Aqui a gente tem os 4 primeiros pilares dessa relação. Primeiro, lealdade exclusiva. Depois, nenhuma imagem esculpida, o que era radical num mundo onde todo Deus tinha sua estátua. Terceiro, reverência na fala. E por fim, a santificação do tempo, a ideia de separar um dia. Juntos, esses pontos definem o contorno de uma fé focada no invisível, no relacional e não em objetos físicos. Ok, depois de estabelecer essa relação, digamos, vertical entre o povo e o divino, o código muda o foco. Agora, ele vai para a relação horizontal, como as pessoas devem viver umas com as outras. Esse aqui é basicamente o contrato social da nova nação. E estes são os pilares essenciais. Eles cobrem a base da sociedade. A família, a vida, a fidelidade, a propriedade e a verdade. Só que o último vai além. Ao proibir a cobiça, o código não está legislando só sobre ações, mas sobre a intenção, sobre a raiz do desejo que acaba levando ao roubo, ao adultério, à mentira. É uma lei que mira o coração, não só o que as mãos fazem. Aqui a gente consegue ver a estrutura completa, bem organizada. Tradicionalmente, os mandamentos são divididos em 2 tábuas. A primeira com os deveres para com Deus, já a segunda com os deveres para com o próximo. É um sistema ético completo que conecta a fé com a vida prática, do dia a dia. Mas e o povo? Como é que o povo reagiu a essa voz divina, a essas leis todas? A resposta é: com medo. A experiência foi tão intensa, tão avassaladora, que eles pediram um intermediário. E isso leva diretamente para as instruções sobre como eles deveriam, a partir dali, se aproximar de Deus através do ritual. Essa citação aqui é crucial. Ela mostra o tamanho do terror e da reverência que o povo sentiu. Eles entendem a magnitude do que está acontecendo, mas se sentem pequenos demais para lidar com aquilo diretamente. Eles precisam de um mediador, no caso Moisés, e de uma forma mais estruturada para a adoração, que seja segura e respeitosa. É exatamente aqui que entra o altar. O altar se torna o ponto físico de conexão, sabe? Um lugar específico onde o céu e a terra podem se encontrar de uma forma controlada, sagrada, por meio de oferendas e rituais. E as instruções para construir esse altar são muito específicas. Ele deve ser feito de materiais simples, naturais, como terra ou pedras brutas, sem terem sido trabalhadas por ferramentas humanas. Isso reforça um valor de humildade, de naturalidade na adoração, o que é um contraste direto com a proibição de fazer ídolos de metais preciosos, como ouro e prata. A simplicidade é a chave de tudo.
No fim das contas, Êxodo 20 é muito mais do que uma lista de pode e não pode. É um projeto completo para uma nova sociedade. Ele estabelece a identidade teológica, o código legal e até a prática ritual. Em essência, é a constituição de uma nação inteira que está sendo escrita ali. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Princípios que foram articulados nesse texto tão antigo, como proteger a vida, a importância da verdade, eles continuam sendo a base de muitos sistemas legais e éticos que a gente tem hoje. Mas num mundo tão diferente, qual é o lugar de um código de 3.000 anos? E quais dos seus princípios será que enfrentam os maiores desafios na nossa moralidade atual? Fica aí a pergunta.